Olá, pessoal! Hoje eu vim apresentar para vocês algumas informações sobre o impacto da mineração nos recursos naturais e na espécie humana. Esse slide foi desenvolvido pelas alunas Vitória e Aline, do primeiro período de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Vamos começar sobre o que é mineração. A mineração é a atividade de extrair minerais do solo e subsolo, como ferro, cobre, ouro, bauxita, dentre outros. Existem dois tipos de mineração. A que ocorre a céu aberto, que seria basicamente feita através da remoção do solo em camada contínua, atingindo certa profundidade até onde o minério se localiza. E também existe a mineração subterrânea, que é feita através de túneis e galerias que são escavadas, podendo chegar a vários quilômetros de profundidade. Ambas, à primeira vista, aparentam não ser tão nocivas e, mesmo com suas diferenças, as duas geram intensos e amplos impactos sobre as comunidades, rios, lençóis d'água, fauna e flora. A dimensão da qual essas minerações são feitas são gigantescas e os impactos ainda maiores. O volume de minério extraído é o que sustenta grandes empreendimentos das indústrias. O transporte e manuseio desses minerais requerem uma grande quantidade de água e energia elétrica. Além do enorme gasto e de todo o minério que será comercializado ao longo dessa cadeia, produzem grandes quantidades de rejeitos que vão ser acumulados em barragens. A mineração no Brasil foi muito utilizada inicialmente nos tempos coloniais, quando o ouro era muito cobiçado e buscado no interior do país. Atualmente, o Brasil é conhecido por ser um dos principais produtores de minério do mundo, produzindo até 70 substâncias minerais. Os principais minerais explorados no Brasil são o ferro, nióbio e o alumínio. De acordo com informações divulgadas pela ONU, o setor de mineração apresenta cerca de 200 mil empregos diretos no Brasil, correspondendo a 4% do PIB do país. As principais reservas de minério são localizadas nas regiões Sudeste, em Minas Gerais e São Paulo, no Norte, no Pará, Rondônia e Amazonas, e Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Existem mais de 3 mil minas, sendo 159 de grande porte e mais de 8 mil mineradoras. Um fator importante a se destacar é como a mineração afeta a comunidade onde está sendo feita a extração. Em novas regiões de mineração, a chegada de novos integrantes muda completamente o local, como, por exemplo, a mineração for feita em uma área com grande extensão de terra. Pode vir a ser desapropriadas a muitas atividades econômicas que existem na região, como agricultura, pesca, turismo e pecuária, vão desaparecendo para dar lugar à exploração. Algumas mudanças que são comuns em regiões que passaram a ser exploradas são a concentração de terras, remoção de populações que moram próximas às minas, indenizações baixas às famílias realocadas, destruição de povos indígenas, quilombolas, dentre outros, o aumento da pobreza e da concentração de renda e a destruição de formas tradicionais de uso da terra e de trabalho são exemplos de como a mineração pode afetar as comunidades e cada indivíduo dela. Em áreas de mineração, a prostituição fica cada vez maior, visto que o mercado de prostituição acompanha o fluxo migratório, que acompanha o ritmo de obras e das atividades de extração mineral. Os impactos gerais causados pela mineração são, por exemplo, a poluição do ar. Em cidades mineradoras, tem sido associada ao aumento dos atendimentos no pronto-socorro por doenças respiratórias entre crianças e adolescentes e doenças cardiovasculares entre adultos. Vale também ressaltar o surto de doenças como a hepatite que ocorreu em Juruti, município às margens do rio Amazonas. Em apenas 3 anos, o aumento populacional foi de 39%. Em 2007, o município teve um surto de hepatite viral e uma das explicações na época foi o vazamento do esgoto com fezes dos operários para as fontes de água que abastecia a cidade. Outros exemplos de impacto são o desmatamento e devastação de biomas, grandes ruídos devido ao trânsito de máquinas, elevado consumo de energia, dependência econômica,
uso intensivo de água, modificação de propriedades do solo, rebaixamento do lençol freático, dentre outros. Diante de tais informações, eu trago a vocês o seguinte questionamento: quantos acidentes precisam acontecer para que se entenda que não é um acidente? Em 2002, logo após a implantação do projeto de mineração de urânio pelas indústrias nucleares 2002 do Brasil, em Caetité, Bahia, 5 milhões de litros de licor de urânio radioativo transbordaram das bacias de sedimentação e vazaram para o meio ambiente. Esse seria o primeiro de muitos vazamentos e outros acidentes que marcam a história desse empreendimento. Até 2020, já foram mais de 8 vazamentos de mineradoras em diferentes localizações situadas no território brasileiro. Eu trouxe para vocês um exemplo de Brumadinho, onde ocorreu o rompimento da barragem no ano de 2019. Algumas informações sobre esse desabamento foi que as causas de rompimento ainda estão desconhecidas, ou seja, ainda não se sabe exatamente como foi que ocorreu o rompimento dessa barragem. Ao menos 270 mortes e outras 12 pessoas desaparecidas. Impacto ambiental causado pela destruição de grande parte da vegetação, causando a morte de diversas espécies de animais. Os rejeitos da mineração atingiram ainda o rio Paropeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco, onde a água ficou imprópria para o consumo, além de reduzir a quantidade de oxigênio disponível. Em razão da grande quantidade de lama que foi depositada na região, o solo terá sua composição alterada, o que pode prejudicar o desenvolvimento de algumas espécies vegetais. Outro exemplo foi o caso de Mariana, esse no ano de 2015. Algumas informações foi que esse é o maior desastre ambiental do Brasil, com 18 mortos e 1 desaparecido. A lama que atingiu as regiões próximas à barragem formou uma espécie de cobertura no local. Essa cobertura, quando secar, formará uma espécie de cimento que impedirá o desenvolvimento de muitas espécies. Essa também impedirá o desenvolvimento de espécies vegetais, uma vez que é pobre em matéria orgânica, o que tornará, portanto, a região infértil. Após o acidente, vários peixes morreram em razão da falta de oxigênio dissolvido na água e também em consequência da obstrução de brânquias. Afetou o pH da terra e então causou a desestruturação química do solo. Todos esses fatores levaram à extinção total do ambiente presente antes do acidente. Ao longo dos anos, a mineração segue em seu ritmo extremo de exploração mineral, sugando as terras, as águas, a energia, os corpos dos trabalhadores, extraindo, beneficiando, transportando e comercializando os minérios, acumulando lucros que são apropriados por poucos e deixando um longo rastro de destruição que recai sobre os ombros de muitos. Ao encerrar suas atividades, em decorrência do esgotamento da jazida ou por qualquer outra razão, as empresas vão embora impunemente, provavelmente para reiniciar seu ciclo em outra região, deixando atrás de si o solo degradado, as águas contaminadas e a saúde de muita gente deteriorada. Fica às populações locais como uma espécie de herança maldita, a doença, a terra degradada e improdutiva. De forma bem resumida o que eu disse, a mineração acaba, mas os impactos persistem mesmo após a finalização dos trabalhos em alguma região. É importante frisar ainda que o minério é um recurso finito, ou seja, que sua exploração tem uma data limite para chegar num ponto de esgotamento, dependendo de como sejam as taxas e os ritmos de extração da jazida. Nesse sentido, temos que pensar não só nos impactos que a mineração causa ao realizar suas atividades, mas também naqueles impactos negativos que ela vai deixar de herança quando não houver mais atividade a realizar e as minas forem abandonadas. Pensando nisso, quanta devastação cabe em 1 grama de ouro? Olá,